Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, ela não vai ressoar com todos vocês, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá bom? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like e o seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia? E bora lá! Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Faz a leiturinha aqui para a área amorosa. A carta da Torre. Precisando sair de uma situação, precisando colocar pessoas que não estão, de repente, dentro do teu contexto, que não agregam fora da tua vida. Né? Quando a carta da Torre vem, ela vem falando sobre o quê? Sobre você se movimentar, sobre você trazer um novo direcionamento na sua vida, sobre você ir em busca daquilo que você quer. E se estamos falando de relacionamento, é como se você tivesse que colocar a torre mesmo, entende? É colocar para baixo. Gente que você se envolve e não tem o mesmo envolvimento que você, são pessoas das quais ela não te agrega. Então, é você tendo que tirar da tua vida esse tipo de gente, tá? Desculpa a forma de falar, né? Esse tipo de gente. Mas é isso aí, minha gente. Entendeu? Porque às vezes tem gente que chega na nossa vida, enche a gente aqui de promessas, fala um monte de coisa, a gente acredita, a gente é escorpiniano, eu sou escorpiniana, a gente se envolve, a gente se entrega. A gente é intenso, a gente se joga de cabeça. Aí na hora que a gente entra dentro do contexto, nós vai lá e toma na tarraqueta, porque a pessoa que a gente acreditou, né, que ia trazer aqui pra gente esse emocional, que ia entrar realmente com a gente de cabeça num contexto, num relacionamento, na realidade não é o que parecia ser. Entende? Então quando a carta da Torre vem, é a espiritualidade falando o que pra você? Tire da sua vida relações, relacionamentos, como que fala? Ligações que não estão te acrescentando. Movimente, saia dessa torre, saia desse contexto. Perceba quais são as pessoas que você permite adentrar aí a sua vida, entende? E que mais? O Imperador invertido. Aqui vocês podem estar lidando com uma pessoa que ela é muito cheia de querer falar que ela tem moral, que ela tem caráter, que ela é justa, né? Que sabe, entende sobre reciprocidade e tal, mas que não é nada disso. É uma pessoa que ela se pousa, se mostra, né, de imperador, né, se coloca como cheio de posses, como tendo equilíbrio, uma pessoa centrada e tal, mas na realidade essa pessoa não é nada disso. Entende? Então, para você, escorpiano, que tá lidando com pessoas do signo de Áries, ou até mesmo energia do fogo, o escorpião, cara, dá uma verificada aí pra ver. Quem mais? Quem é esse imperador aqui? Esse imperador é alguém que faz as coisas e fica observando a tua reação, né? É alguém que veio aqui para você falando de parcerias, né? Trouxe aqui para vocês um contexto de relacionamento a longo prazo, né? Aí a gente pode, sei lá, de repente se comunicar aí à distância, pode ser que vocês conheçam alguém à distância, entende? E essa pessoa fica tentando aqui comunicar com vocês e tal, e sempre que ela volta, ela traz essa ideia de que, vamos ficar juntos, vamos viver algo, vamos, né, ter uma parceria, entende? Mas é uma pessoa que ela só observa, ela só fala de coisas a longo prazo, né? Nunca tem aquela coisa de vamos fazer o hoje. Vamos iniciar a nossa parceria hoje, né? Vamos ver aonde nós chegamos hoje, entende? Vamos começar a trabalhar dentro deste contexto hoje para a gente poder, lá para frente, a gente construir algo. É sempre uma ideia de, quando a gente puder fazer alguma coisa, quando a gente, sabe? Nunca tem aquela proximidade, entende? Eita, peraí, minha gente, que entrou aqui uma ligação de spam. E que mais, tarô? Signo de Escorpião. A carta da temperança e o 4 de espadas. Aqui me fala de pessoas que estão... Eu acho até que já perdendo a paciência aí com esse ser humano aqui. Entende? O que mais, tarô? Signo de Escorpião. A carta do mago. Acho que vocês estão com a mente cansada de ficar escutando as pessoas falando, enchendo a cabeça de vocês de abobrinha. Eita. Abobrinha, entende? É muito falatório, é o cachorro lá embaixo, lá do vizinho latino. É muito falatório na cabeça de vocês e pouca atitude.
Entende? O que mais? O Rei de Copas. E a carta do Papa é alguém que vem cheio de promessas, que fala, não estou falando, vocês estão lidando com uma pessoa que ela é cheia de promessas. É alguém que sabe fazer muita promessa. Só que eu percebo que vocês aqui, vocês estão perdendo a paciência com relação a isso. Entende? Tipo, meu, não quero. Não quero, tô de saco cheio. Por isso que vocês abriram o jogo com a carta da torre. Porque mostra que vocês aqui estão chegando no momento, ou que é para vocês entrarem nesse contexto arcano maior, carta da torre, energia, colocar para fora, né? Escorpião, carta da torre, signo de escorpião. Colocar para fora tudo aquilo que não te agrega, inclusive pessoas, entende? Inclusive pessoas que não estão te agregando. Certo? Dentro do que? Do seu campo emocional aí, dentro das pessoas. Perceba as parcerias que você se relaciona. Entendeu? Tem gente que fala, mas não vai fazer. Não vai fazer. Só vai ficar nessa, só vai ficar falando. Entendeu? E a atitude que é bom nada. Entende? É como se vocês, de repente, ficassem esperando que essa pessoa tivesse aqui uma iniciativa dentro de um contexto com vocês. Sabe? Porque vocês queriam aqui ter essa energia com alguém, queriam de repente ter aqui, selar aqui um casamento, ter uma relação mais profunda com essa pessoa, entende? Mas eu vejo que vocês aqui, é como se você estivesse pensando em qual atitude tomar, minha gente. Como se você estivesse pensando em qual atitude tomar. Essa pessoa aí, meu, ela não tá com nada não. Se você é escorpiana que tá lidando com uma pessoa que ela se coloca muito como sendo superior, cara, sai fora. Sai fora. Ó, a carta da lua. Aqui são pessoas, Rei de Copas, aqui é energia, né? Câncer, Escorpião, Peixes, que sonham em ter aqui um relacionamento, um casamento, um matrimônio, algo aqui assim com essa pessoa. Vocês estão dentro de um contexto com alguém, tá certo? Que vocês acreditam que isso vai mais pra frente se tornar um relacionamento mais né, fixo, gente. Um relacionamento duradouro, entende? Só que aqui mostra pra mim que não. Aqui mostra pra mim que não. Essa pessoa, ela se mostra de um jeito, mas ela é outra. Ela é falsa. Desculpa falar, mas ela é falsa. Entende? Ela se porta de um jeito, mas na realidade não tem nada a ver com o que ela tá falando aí, não. E aí vocês ficam aqui na esperança, entendeu? De ver se vai acontecer alguma coisa aqui, ó. Uma tomada de atitude. Tá vendo? Que não tá tendo. Ó, vamos lá, eu vou cruzar as cartas aqui para vocês verem. A carta da torre com a carta da lua fala que é para você fazer o quê? Mexer no seu campo emocional. Então é você colocar tudo para fora, aquilo que não tá te agregando no teu campo emocional. Aquelas coisas que você, quando chega à noite, você começa a parar para pensar, porque é a hora que você para, porque o teu dia tá corrido, você não vai ficar parando para pensar nas coisas que tá acontecendo. Mas quando chega à noite, escorpiana é muito assim. A gente chega à noite, a gente começa a pensar, né? Porque a gente é 50% emoção e 50% razão. E quando as coisas no nosso emocional não tá bem, a gente realmente para poder pensar a respeito disso. E a gente para pra pensar quando? É à noite. É à noite. A gente tem uma atração pela noite. Tenho certeza disso que vocês também têm. A gente tem uma atração pela noite. A noite para nós ela é atrativa. E ela coloca a gente para pensar. Então aqui tá dizendo o seguinte: quando você estiver no seu momento em que você estiver sozinho, pensando a respeito de coisas que passam no seu emocional, é o momento de você tomar a atitude. Entende? É como se a espiritualidade também, de certa forma, ela induzisse você a pensar referente às coisas que você carrega dentro do seu emocional, aos relacionamentos que você vive, você tá entendendo? Para que você coloque tudo por água abaixo. E por água abaixo não é no sentido de tipo, é no sentido, gente, de você fazer uma limpeza e tirar da sua vida pessoas que não agregam. A carta do imperador com a carta do papa. Uma pessoa que é cheia de caráter, cheia de moralismo, que de repente se acha muito sabichona das coisas, tá entendendo? Mas na realidade não é nada disso. Não é nada disso. Entende? Não tem nada a ver. Essa pessoa, ela é fingida. E chega a hora que eu vou gravar, todo mundo começa a ligar.
É uma pessoa que ela é fingida, ela não tem, ó, eu vou falar para vocês aqui, essa pessoa de alguma forma ela tá tentando enganar vocês. Um rei de copas e 3 de paus. Aqui me fala de alguém, Câncer, Escorpião, Peixes, que observa vocês de longe, que pensa de repente em ter aqui uma parceria, que pensa de repente em tomar uma iniciativa com relação a vocês. Mas isso não é agora, isso é mais pra frente. Porque o 3 de paus nos remete também a coisas que a gente procura, que a gente pensa em fazer, mas a longo prazo. Entende? Não é um negócio que ele vem de momento. Então pode ser que exista uma outra pessoa na tua energia que te observa, mas ela ainda pensa em fazer, ela pensa em tomar essa atitude, ela ainda não tomou. Entende? Porque é algo que pode durar, sei lá, 3 meses. Tem alguma coisa aqui de 3 meses, tá? Pode ser que alguém volte aqui na sua energia depois de 3 meses. Passados-se 3 meses, alguém volte aqui na sua energia. Esse rei de copas, tá certo? Aqui também me fala de pessoas também de alguma forma lidando com as pessoas que têm essa energia aqui no mapa. Acreditando, ó, veio para mim agora, acreditando que essa pessoa é sua alma gêmea. Presta atenção. A carta da temperança com a carta do mago me fala que vocês precisam tomar uma iniciativa na vida de vocês e sair de um contexto, sair de pensamentos que te trazem aqui, que trava você, né? Pensamentos que colocam você em estado de inércia, onde você fica pensando demais, entende? Traz uma ansiedade, entende? Traz estresse para você, ok? Então, assim, aqui é para você mexer, você tomar a atitude de mudar num contexto da tua vida, ok? Você mudar no contexto da sua vida. A leitura, ela é referente aqui a relacionamento, certo? Mas aqui também me fala, minha gente, de outras questões, ok? Como, por exemplo, algum trabalho. Aqui já me fala de trabalho também, tá certo? A carta da temperança é como se vocês estivessem estressados com relação a uma situação. Pode ser o relacionamento? Pode. Pode ser as pessoas que vocês estejam se envolvendo? Pode ser sim. Mas também pode ser alguma outra questão que está te deixando assim, entendeu? Que está te trazendo aí um estresse, que está fazendo com que você não venha, de repente, olhar de forma mais fria para essa questão, ok? Os signos que nós temos envolvidos aqui, Escorpião, Áries, né? Touro, Câncer, Sagitário, Gêmeos, Virgem, tá certo? Vocês estão com bastante arcano maior aqui em cima da mesa. O que eu entendo é o quê? A espiritualidade aqui tá agindo e falando para você as coisas que estão acontecendo. Então, assim, esse imperador não vale o que come, tá entendendo? Existe uma outra pessoa que te observa de longe, tá? Mas que agora não vem aqui tomar uma atitude. Existem situações na sua vida que você precisa se movimentar, você precisa mudar, tá certo? E quando você estiver à noite sozinho, é um momento em que a espiritualidade entra no teu campo vibracional para te fazer refletir nas coisas que estão te acontecendo internamente, no seu emocional, para que você cause uma torre. Ela realmente tá te induzindo para que você saia de repente de um contexto que você ainda tá certo? Vamos ver aqui com o baralho cigano se tem alguma mensagem para vocês. Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Existe alguma mensagem? Opa, carta virada aqui, peraí, minha gente. Signo de Escorpião. Signo de Escorpião, alguma mensagem para vocês? A casa fala do quê? Fala do teu conforto, fala da tua segurança, fala do seu lar. A casa, ela remete tanto à nossa casa física como ao nosso corpo, tá? A casa também pode ser aqui o nosso físico, ok? As flores, aqui tá dizendo o seguinte, traga mais harmonia, traga mais alegria, traga mais felicidades. Pode ser que você receba presentes, ok?
pessoas te tragam presentes. Você pode receber através de correio, existe uma conotação aqui de você recebendo presente de alguém que te observa de longe. Não estou falando, existe uma pessoa que te observa de longe. Existe alguém que está nos teus caminhos. Essa pessoa vai ser revelada. Ó, a carta do anel. Existe uma revelação a respeito de alguém. Tá certo? Existe uma revelação a respeito de algum tipo de contrato que você tem, ou alguém que quer te dar, né? Alguém, para mim tem muito um contexto de alguém que está querendo aqui entrar na tua vida, tá? Alguém que quer trazer para você, que quer ter com você uma aliança, tá certo? Essa pessoa, ela tá nos teus caminhos. Inclusive, essa pessoa que vai te presentear é a pessoa que está te observando. Ela parece que observa cada passo, inclusive sabe até onde você mora. Gente, presta atenção. Presta atenção que agora me veio até uma coisa assim de obsessão. Mas enfim, ok? Tomem cuidado. Mas existe uma pessoa que te observa de longe, entende? Observe e vê aí quem é que, nesse contexto de vocês. Mas vejo vocês aqui recebendo presentes, se presenteando, vocês de repente cuidando aqui da beleza de vocês, tá certo? Isso aqui é pombagira, ok? A carta dos buquês é pombagira, rosas vermelhas, tá? Pombagira também dizendo aqui pra você, cuide do teu lar. Cuide do teu amor próprio, cuide da tua autoestima, cuide da tua beleza. Tem gente que está te observando, tá? Então, assim, vocês podem receber presentes, sim, ok? Quando estiverem em casa, de gente que te observa de longe. Prestem atenção sobre essa pessoa, ok? É alguém que de repente pode querer iniciar um ciclo com vocês. Aqui também tem muita presença da pombagira dizendo aqui, ó, cuide da sua casa. Quando ela fala cuida da sua casa, aqui já não é mais a sua casa física, a sua casa, né, parede, teto, não. Aqui é a sua casa corpo, né, sua casa, ok? O seu primeiro lar é esse aqui. O lar que você vive é o segundo. O seu primeiro lar é esse. Esse é o primeiro lar que tem que estar em equilíbrio, que tem que estar organizado, tanto dentro como fora, certo? E tem gente aqui que tá te observando, tá? E vocês também, pode ser que vocês também aqui se cuidando, trabalhem a energia da pombagira. De novo, façam banho de rosas vermelhas. Pode ser que vocês comecem aqui a chamar a atenção das pessoas e comecem a ser observados. Tem gente que tá achando que não tá sendo observado, mas presta atenção. Bom, é isso. É muita informação, né? Vamos lá. Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual a mensagem aqui para os escorpianos? Indo com a correnteza, maturidade, completude. É como se vocês aqui descobrissem o que falta, né, minha gente? Olha, isolamento glacial. Existe alguém aí sofrendo. Por dentro sofre e por fora se mostra uma pedra de gelo. Indo com a correnteza. E a maturidade me fala muito de vocês indo buscando a harmonia de vocês, tá certo? O indo com a correnteza fala do seguinte, observe o seu emocional, minha gente, porque às vezes a gente deixa que o nosso emocional ele nos leve, ok? Essa carta, ela é, né, ela fala dos nossos sentimentos, tá? Carta de água, ela fala dos nossos sentimentos. Então aqui é para você equilibrar, entende? O seu emocional. Não é para você permitir que você, né? Não é para você ir com ele. Eu não vejo essa carta como sendo algo assim de você muito tranquila aqui indo com a correnteza, porque quando a gente fala que eu tô indo com a correnteza, significa que eu tô deixando a vida me levar. E o intuito não é deixar a vida levar, porque quando a gente deixa a vida levar, a gente simplesmente abre mão de coisas que a gente quer, ou de situações que a gente gostaria de vivenciar, ou qualquer outra coisa, você entende? Quando a gente fala tô indo com a correnteza, é porque a gente já tá tão cansado da nossa vida que a gente tá simplesmente indo. Vai indo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Mas não é no contexto da música do Zeca Pagodinho, né? É num outro contexto diferente. Então aqui fala assim, cara, tenha maturidade
para você avaliar a sua vida, tenha maturidade e com você e com o seu emocional, tá certo? Porque às vezes o que falta para você se sentir completo tá dentro de você e não fora, tá certo? É como se algo que você precisa, novamente, trabalhe a energia da pombagira. Isso aqui eles estão pedindo para eu dizer. Trabalhe a energia da pombagira, no sentido do quê? Trabalhe tua beleza, teu amor próprio. Porque você vai se sentir completo quando você se sentir equilibrado e empoderado. Fechou? E quando eu falo assim, gente, trabalha a energia da pombagira, não é só para mulher, não. É para homem também. Você vai lá, faz teu banho de rosas, ferve lá a sua água, coloca as pétalas de rosas dentro. Se for seca, você pôr dentro da água lá depois que ferveu. Se for fresca, você macera ela na água, ok? Deixa lá, depois do teu banho de higiene, você vai lá e pescoço para baixo. E faz aqui os seus pedidos, se conecta com o povo da rua, se conecta com a pombagira, tá joia? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Escorpião. Eu espero de alguma forma ter agregado. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.